Tenho achado engraçado as viúvas porcinas, da chefia do viuvato porcinalístico até a base, tratam o Pacheco como se ele tivesse sido vencedor da peleja. Vencedor de quê? Pode ser que tenha gente que não tenha entendido a mensagem que foi passada ontem pelo Supremo. Ao Supremo caberá avaliar a constitucionalidade de cada uma dessas tentativas de atacar a sua autonomia, bem como eventuais esforços de canalhas para tentar promover impeachment de ministro do Supremo, só porque não gostam do resultado. Não passarão, entende? Não passarão. Quanto às viúvas porcinas, eu achava bom ter um pouco mais de modéstia na burrice. Porque vocês ajudaram a destruir a institucionalidade no Brasil. Vocês ajudaram a eleger um golpista. E continuam a promover golpismo. Eu vou fazer uma pequena inversão aí. Nós vamos para 3, depois a gente volta para 1 e 2. 3, 4, tá? 5, depois voltamos para 1 e 2. O Pacheco foi convidado aí para um evento, tem uma entidade empresarial, era um dos homenageados. Havia outros homenageados. Ele discursou. Teve até um lance engraçado ali, né? Demonstrando que as entidades, quando contratam empresas para fazer determinadas coisas, têm que cuidar melhor, saber. Você sabe como funciona o sistema no Brasil? É uma coisa meio básica, eu já vou explicar. Mas o que foi que aconteceu, Vale Bem? O presidente do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como desproporcional a reação do STF à decisão dos senadores de aprovar em 2 turnos essa PEC sobre as decisões monocráticas. A declaração de Pacheco foi dada hoje durante um evento na Faculdade de Direito da FAAP, em São Paulo. Na cerimônia, Pacheco recebeu a medalha de honra ao mérito jurídico entregue por uma entidade voltada ao universo empresarial. O ex-presidente Michel Temer também foi agraciado nessa mesma cerimônia. Constavam na lista de homenageados os ministros do STF Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques e Dias Toffoli, cuja presença chegou a ser anunciada, além de Bruno Dantas, o presidente do Tribunal de Contas da União, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, mas nenhum deles compareceu. Presta atenção. Aliás, tem um cartaz aí com esses agraciados todos, tem um monte de gente lá. Esses são os primeiros lá da lista. Tá lá em cima, tá, o cartaz tá aí? Tem uma imagem aí? Tá na live. Tá, né? Tá lá, a turma toda, né? Olha aí. Dessa primeira lista que tá aí, eu não sei se o Ives Gandra foi, mas provável, né? Afinal, é a grande voz da direita. Não exatamente do direito, segundo a minha avaliação. Ninguém tem que ficar magoado por isso. Mas dessa lista aí, ó, dessa turminha que aparece na tela, só o Temer e o Pacheco apareceram, os outros não. 3 ministros do Supremo não foram. O presidente do TCU não foi. O vice-presidente da República não foi. Como perguntaria o querido Rony Von? Valeu bem, você sabe qual é a pergunta clássica do Rony Von? Claro que sei. Então vamos lá. Você pergunta, você faz a... Não, eu vou fazer a voz do ouvinte e você faz a voz do Rony Von. Valeu bem, toda essa gente não apareceu. Do primeiro escalão da República, numa homenagem em que estava também o Rodrigo Pacheco, uma das estrelas. Todas essas ausências, tudo isso, Valeu bem, isso significa... Significa. Significa. Como é que é?
O Supremo está isolado, o Gilmar Mendes está isolado, isso aqui. Jura? Jura mesmo, viva por cima? Eita, o Roque Santeiro, hein? O Moro, o Roque Santeiro. Olha aí. Acho que vai ser caçado também. Vamos ao discurso do Pacheco, que diz que a reação foi desproporcional. De estabelecer esse equilíbrio entre os poderes com uma essência básica e muito simples do que é essa emenda constitucional, cuja reação foi absolutamente desproporcional e desavisada em relação ao que é o mérito dela. O que significa essa proposta de emenda à Constituição é que uma lei votada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, sancionada por um presidente da República, ou seja, feita por 2 poderes, não pode ser revista por um ato unilateral de um único membro do Poder Judiciário. É basicamente esta a lógica da proposta de emenda à Constituição, que, inclusive, vai ao encontro do que já está na Constituição Federal desde 88, na verdade, em outros diplomas constitucionais, desde 1934, que é o comando de que somente por maioria absoluta dos votos dos membros de um tribunal é que se pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Então, a necessidade de ser por maioria, por ser colegiado, isso é bom para a justiça, isso é bom para as instâncias da justiça, isso é bom para a democracia e para a relação entre os poderes, inclusive para a segurança jurídica daqueles que empreendem, daqueles que desenvolvem no nosso país. Não há outra razão que não seja essa de aprimoramento. O presidente Rodrigo Pacheco, eu não sei quantos dos que aplaudiram as coisas que o senhor disse sabem do que o senhor está falando. Inclusive estava ali o general Amin, que é o comandante militar do Sudeste. Também foi um dos agraciados, aplaudindo. O general aplauda quem ele quiser. Só que o senhor está aplaudindo um erro, general. E os outros que aplaudiram? Porque o Pacheco vive falando do artigo 97 da Constituição. Que esta PEC visa aplicar o artigo 97. O que diz o artigo 97? Vale bem? Diz lá, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. É verdade, mas assim é. Quem diz que monocraticamente um ministro do Supremo declara a inconstitucionalidade de lei? O senhor sabe que é mentira? Não sabe? Ele concede uma liminar que depois é repassada para os colegas. É mentira que um ministro sozinho declare inconstitucionalidade. É mentira. Eu digo olhando na cara, o general Amin, eu sei que o senhor não ia botar tropa na rua por causa disso. Mas se fosse, não bote tropa na rua à toa. General. Isso é mentira. O artigo 97 continua a ser respeitado. Acontece que há casos em que conceder uma liminar é fundamental para evitar um dano. E se o tribunal, não, mas estão concedendo liminar demais. Briga, faz luta política. Vai lá, não estou gostando da Constituição. Vai lá e tenta criar impedimentos, sabendo que em determinados casos é urgente conceder a liminar, como foi, às vezes, em questões ambientais. Mas essa fala do Barroso, essa fala do Pacheco, eu vivo fazendo confusão, essa fala do Pacheco esconde o fato de que ele tem uma agenda anti-Supremo. E esse é o primeiro item. Esse é o primeiro item. Só um deles. Atrelado única e exclusivamente a seu interesse político, ao interesse político do seu aliado. O que é? Amanhã não gosto de outra coisa do Supremo, vamos lá votar? Uma coisinha contra o Supremo? E teve um momento engraçado, que aliás foi anunciada a presença do Toffoli, que não estava, e até do general, né? Num evento em que seriam agraciados 3 ministros do Supremo, em que estava lá o chefe de um poder. Solta aí.
Excelentíssimo senhor doutor Antônio Dias Toffoli, ministro do Superior Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor general do Exército Guido Amin Naves, comandante do Comando Militar do Sudeste. Isso, que nós falamos, né? Tem um probleminha aí de nome de tribunal, né, Valdemir? Tem. O tribunal se chama Supremo Tribunal Federal. E não Superior Tribunal Federal. A gente tem o Superior Tribunal de Justiça. Ah, não é Não, não é. Mas já que estão sendo agraciados os ministros do Supremo... Aliás, Larissa, o Supremo Tribunal Federal tem que apelido? STF. Supremo. Não, e tá, agência apelido. Tem STF também, mas a gente costuma falar o Supremo. Supremo. Você não fala assim, ah não, quem decidiu isso? O superior. Hein? O superior. Não. E eu não acho que a moça leu o que não estava lá escrito, né? Cobra a multa da organização. Celso de Mello, ex-ministro do Supremo, um homem ponderado, apontou aquilo que apontei aqui desde o primeiro dia, a óbvia inconstitucionalidade da proposta. Vamos pro Negrito. Vai lá. Larissa, pro Negrito. O que ele disse? Ele disse, não se sustente por inadmissível que mediante emenda constitucional, tornar-se-ia lícito ao Congresso Nacional interferir na intimidade do STF para usurpar-lhe a prerrogativa protegida pela cláusula pétrea da separação de poderes de imiscuir-se em temas sujeitos à reserva constitucional de regimento. É isso. É isso. Isso aí diz respeito ao regimento do Supremo. Não é? Não se pode perder de vista, de outro lado, o fato de que em nosso sistema jurídico, que consagra o postulado da democracia constitucional, o monopólio da última palavra em matéria de interpretação da Constituição da República pertence exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Ontem ainda o Pacheco, que estaria muito bravo com Gilmar, disse, não há qualquer coisa como não aceito, o Supremo não é superior ao Congresso. Não é superior ao Congresso? Depende do que o senhor está falando. Em matéria de interpretação da Constituição, não é que ele seja superior, é que a tarefa é dele. É fácil ser aplaudido falando porcaria. Especialmente quando aqueles que ouvem não sabem do que o senhor está falando. Embora ali, parece uma faculdade de Direito, devessem saber, né? Mas você sabe, Vale Bene, nem todo mundo que estuda Direito, não é mesmo? Hein, Larissa? Pois é. Sem contar que você pode estudar Direito sem estudar Direito. Se é que me entende. Entende. Vamos para um. A seguinte ainda do Paulinho. Vamos lá. Vai. O ex-deputado Paulinho da Força, junto com o atual deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, se articulam para apresentar um mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal para suspender a emenda constitucional que pretende limitar essas decisões monocráticas de ministros. Segundo o Valor Econômico, a ação pode ser apresentada ainda hoje. Na avaliação dos dois, a PEC viola a competência do STF. Sim. Né? Tem que apresentar esse mandado de segurança. E acho que vai ser acatado. E simplesmente tranca essa porcaria. Vai. Chegou a hora, né, das coisas ficarem claras.